Olha, se você deseja que nós estejamos aí na sua igreja, dando um curso aí para professores, para os superintendentes, para os obreiros, né, para a igreja em geral, sobre a escola bíblica dominical, ou nós estejamos aí fazendo um culto para a família, ou para missões, ou para jovens, ou ciclo de oração. Então, nos convide, entre em contato conosco, nós estaremos aí com você na sua igreja. Nós moramos aqui em Imperatriz, no Maranhão. Aqui tem a Gol, tem a TAM, tem a Azul. As passagens estão muito baratas, comprando com antecedência, muito barato. São Paulo, por exemplo, nós estamos aí pagando R$600 de ida e volta. Então, um preço muito bom, as passagens estão baratas. Aproveite. E se você mora aqui perto, a igreja perto de Imperatriz, nós vamos em nosso próprio veículo. Estaremos com você aí. Vamos mostrar agora a nossa agenda, onde nós estaremos nos próximos dias, para você ver e não marcar a mesma data. Então entre em contato conosco, o endereço está aí, telefone, WhatsApp, e aí tem também o e-mail. Então entre em contato conosco, nós estaremos aí com você. Então a nossa agenda está aí. Dia 8 e 9/8 estaremos em Dourados, Mato Grosso do Sul, uma festa de EBD. 15 e 16/8 em Marabá, uma festa de mocidade. 21 a 23/8 em Ananindeua, Pará. Dia 12/9 em São Luís. Dia 19 e 20/9 em Belo Monte. 25, 26 e 27/9 em Araguaína, Tocantins. 2, 3 e 4/10 em Belo Horizonte. 10 e 11/10 em Ervalha, Minas Gerais. 7 e 8/11 em Ilhéus, na Bahia. 14 e 15/11 em Peritoró, Maranhão. 21 e 22/11 em Breves, Pará. Para o ano 2016 nós temos aí 25, 26 e 27/3 em Guarulhos, São Paulo. E dias 4 e 5/6 em Hortolândia, São Paulo. Então entre em contato conosco, nos convide e nós estaremos aí. Lembrando aí que nós temos muita data vaga aí, mês 10, mês 12, não tem nada marcado ainda. Então muitas datas aí, você olha, marque conosco, nós estaremos aí com você na sua igreja. Vamos agora então ao nosso questionário. Questionário da lição 6, Conselhos Gerais. Terceiro trimestre de 2015. A igreja e o seu testemunho. As ordenanças de Cristo nas cartas pastorais. Comentarista da CPAD, pastor Rinaldo Renovato de Lima. Complete os espaços vazios e marque com V as respostas verdadeiras e com F as falsas, conforme a revista da CPAD. Lembrando que aqui os questionários nós trazemos já tudo pronto, as respostas verdadeiras somente e as frases já completas. Em nosso site e em outros sites também você encontra aí as perguntas com respostas verdadeiras e respostas falsas. E também as frases para serem completadas. Então aqui nos vídeos já tudo resolvido. Dentro do texto áureo, primeira pergunta para completar. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos. Verdade prática agora, segunda pergunta para completar. O pastor precisa cuidar das ovelhas do sumo pastor com o mesmo zelo com que cuida de sua família. Dentro da parte 1 agora, o cuidado com o rebanho. Pergunta número 3. Como deve ser o cuidado com os anciãos? O pastor precisa se relacionar bem com os membros de diferentes idades. Paulo procurou ensinar a Timóteo uma maneira correta de lidar com as pessoas mais velhas. Todavia, isso não significa dizer que o pastor não deve corrigir e disciplinar os mais velhos. Porém, segundo o comentário bíblico Beacon, o conselho de Paulo a Timóteo é, em vez de repreender o mais velho, solicite-lhe, apele a ele como se fosse teu pai. Pergunta número 4. Como deve ser o cuidado com as mulheres idosas e viúvas? As mulheres idosas devem ser tratadas como mães, ou seja, membros da família. O pastor deve proteger as irmãs idosas e ajudá-las para que continuem a crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Paulo também dá a Timóteo algumas orientações para que ele pudesse resolver as questões das viúvas na igreja. No mundo antigo, as viúvas enfrentavam uma situação difícil. Não havia o serviço de previdência social e quando o marido morria, se os filhos e parentes não cuidassem delas, elas passavam por sérias dificuldades financeiras. Não havia espaço para a mulher viúva no mercado de trabalho, por isso a igreja deveria sustentar aquelas que não tinham nenhum parente. Pergunta número 5. Como deve ser o cuidado com os ministros fiéis? Os líderes que são fiéis ao Senhor e à igreja devem ser estimados e apoiados. Sabemos que não é fácil agradar a todos e que os líderes sempre acabam sendo alvo de críticas. Assim como os primeiros apóstolos, muitos dos obreiros de Éfeso
Deixaram tudo para seguir a Cristo, vivendo exclusivamente da igreja e para a igreja. O cuidado espiritual e econômico fazia parte das recomendações de Paulo a Timóteo. Aos coríntios, ele fez observações idênticas, revelando seu zelo pela manutenção dos obreiros. Agora, dentro da parte 2, o trato com o presbitério. Pergunta número 6. Como analisar a acusação contra os presbíteros? Os presbíteros ou pastores não são isentos de falhas. Eles estão sujeitos a pecar, por isso precisam vigiar e orar ainda mais. Nenhum obreiro pode pensar que é infalível. Sabemos que os líderes cristãos são alvos de críticas, calúnias, injúrias e difamações. Por isso, Paulo dá orientações importantes quanto aos pastores, dizendo: não aceites acusação contra o presbítero, senão com 2 ou 3 testemunhas. Mas se o líder for realmente culpado, precisa se arrepender, confessar, deixar os seus pecados e ser disciplinado. Encobrir os erros daqueles que pecaram não é a solução, pois Deus não tem o culpado por inocente. Pergunta número 7. Como deve ser a repreensão aos presbíteros? Aos que pecarem, repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Aqui Paulo ensina a respeito da forma como aqueles que pecaram e tiveram suas faltas comprovadas por testemunhas devem ser disciplinados. O pastor que aplica a disciplina precisa ter muito cuidado para agir conforme a reta justiça. A disciplina deve ser feita de maneira criteriosa, com sabedoria e amor. Pergunta número 8. Como deve ser o cuidado com a saúde? Paulo aconselhou Timóteo a não beber somente água pura, mas misturar um pouco de vinho à água. Não sabemos ao certo o porquê de tal conselho, mas sabemos que naquele tempo as pessoas não podiam contar com os medicamentos que temos hoje. Sabemos também que o crente não deve beber vinho. Encontramos na palavra de Deus inúmeras advertências a respeito do vinho. O importante aqui é ressaltar que esse texto contraria a ideia de que o crente não pode adoecer. Certamente Paulo sofreu algum tipo de enfermidade, seus companheiros como Trófimo adoeceram. O líder também está sujeito à enfermidade, por isso precisa cuidar de sua saúde física e emocional, a fim de que possa cuidar do rebanho do Senhor. Dentro da parte 3, agora conselhos gerais. Pergunta número 9. Algumas igrejas não respeitam a sã doutrina. Como isso acontece? Doutrina é a exposição sistemática e lógica das verdades extraídas da Bíblia. Na igreja em Éfeso havia alguns falsos mestres que resolveram disseminar falsos ensinos. Algumas igrejas, infelizmente, têm sucumbido aos apelos de falsos mestres que deturpam a sã doutrina, falsificando a palavra e seguindo os ensinos de Balaão. Para piorar ainda mais a situação, essas igrejas, à semelhança de Tiatira, acabam tolerando a imoralidade. Porém, a autêntica noiva de Cristo mantém-se fiel às Escrituras, pois é a igreja do Deus vivo e coluna e firmeza de verdade. Pergunta número 10. Qual o perigo dos que querem ser ricos? É muito eloquente a exortação de Paulo acerca dos que buscam riquezas. Ele se refere aos que querem ser ricos, os que vivem buscando bens materiais, não dando valor às coisas de Deus. São como o rico da parábola de que Jesus disse: assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Paulo não é contra o possuir bens materiais, pois estes podem ser usados para o reino de Deus, beneficiando a obra do Senhor. Paulo fala aqui do desejo de ser rico a qualquer custo. Ele fala do amor ao dinheiro e da cobiça. A palavra de Deus nos ensina que a cobiça leva a todos os tipos de males: adultério, roubo, corrupção, suborno, etc. Pergunta número 11. Quais os conselhos dados por Paulo aos ricos? Paulo aconselha aos ricos que não sejam arrogantes e não depositem sua esperança na riqueza. Os bens materiais são efêmeros, pois não vamos levar nada quando partirmos desta vida. Paulo exorta os ricos que façam o bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boamente e sejam comunicáveis. As boas obras não salvam ninguém, mas são necessárias ao bom testemunho cristão e fazem parte da vida cristã. O crente sábio não entesoura para esta vida, mas para a futura. Agora, dentro da conclusão, pergunta número 12 para completar. Paulo era cuidadoso em sua missão pastoral. Ele se preocupava com diversos assuntos de interesse da igreja, de sua liderança e de seus membros. Deu especial importância à manutenção dos obreiros, discorreu sobre a questão da disciplina dos líderes, especialmente dos presbíteros que vierem a falhar. De modo bem claro, doutrinou igualmente sobre o relacionamento humano da igreja local entre servos e senhores. Glória a Deus, aleluia.